Então, Isaías 40, 31, na versão atualizada, Almeida atualizada, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Se correrem, não se cansarão, se caminharem, não se fatigarão. Queria mais pegar a parte da comparação entre nós e a águia. Então, a segunda parte ali, renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Deus deixou aqui esse texto para nós, para que a gente pudesse entender que todas as suas criaturas têm a sua parte no reino animal, reino vegetal, mineral e no reino dele. Então, a águia, ela tem um diferencial, e é por isso que ela foi colocada na Bíblia como uma pedagoga de Deus para nossas vidas. E é nesse entendimento que eu queria compartilhar com vocês, conversar um pouco com vocês, e que você possa também acrescentar a isso aquilo que o Espírito de Deus ministrar no teu coração. Então não precisa ficar assistindo um culto aqui ou assistindo um pregador, mas interagindo com o Espírito de Deus, deixando ele falar com você, estando sempre ligado no trono, porque a força humana nada pode fazer. Mas Deus, Ele, assim como Ele traz socorro para a gente na hora da tribulação, Ele também é um Deus que interage conosco, que nos ajuda na hora do entendimento da palavra. Como eu estava ministrando ontem e hoje, ali na casa do irmão Josué, onde estava sendo velada o corpo da dona Mirlene, eu estava dizendo assim que a palavra de Deus, ela só pode ser de fato compreendida se o Espírito de Deus direcionar, assim, abrir o nosso entendimento. A palavra é demais rica, é muito tremenda, é muito poderosa, mas ela pode ser apenas mais uma escrita e talvez falada sobre ela e nada acontece. Mas se nós conseguirmos interagir com o Espírito de Deus, que está atento aqui para nos ajudar, Ele veio para isso, Ele veio para ministrar a nós, para ser o nosso paracleto, para aquele que estará ao nosso lado, né? Nos ajudando, nos ensinando, como sendo o nosso mestre, o nosso mentor maior. Então Ele está aí, pronto para te ajudar a entender um pouco a mais daquilo que é ministrado aqui. Então, por que será que a águia é trazida na palavra para Deus chamar a nossa atenção, que Ele quer que nós entendamos que nós somos comparados à águia? Porque ela tem de fato coisas para nos ensinar. E aí eu estava meditando, refletindo sobre o ser humano, né, a vida humana. Cada ser humano, a gente pode ver hoje, talvez, tantas pessoas que estão na sarjeta, que estão no submundo das drogas, enfim, acabado moralmente, acabado em seus sentidos, não tendo mais sentido na vida, e outros tantos que já foram, né? Em 2006, mais ou menos, eu pregava, dizia que haviam 6 bilhões de pessoas na Terra, e que durante toda a história da humanidade, mais 6 bilhões haviam nascido e morrido. Então hoje nós estamos com 8 bilhões, quem sabe se
até hoje tenha nascido e morrido 8 bilhões de pessoas. Tantos desses, talvez, pouquíssimos atingiram o objetivo daquilo que Deus os criou, para aquilo que Deus os fez, e pelo potencial que a pessoa teria, mas de repente se tornou em nada, né? Mas, que eu quero ministrar a vocês aqui, se Deus nos compara à águia, é porque de fato nós somos diferenciados. Nós nascemos para sermos a coroa da criação. Nós nascemos para sermos a imagem e a semelhança do Criador. Algo assim muito, muito relevante em tudo que Ele fez. O ser humano foi feito de uma forma diferente. Mas o quanto que o pecado afetou a nossa imagem, né? O quanto o pecado afetou a nossa identidade, o quanto o pecado afetou a nossa mente e a nossa capacidade até talvez de desenvolver aquilo para o qual Deus nos colocou na terra. E nos tornamos de repente pessoas medíocres, ou pessoas muito aquém do que Deus esperaria. Isso eu estou falando no geralzão, no ser humano, especialmente daqueles que ainda não conhecem a Deus, daqueles que ainda não foram renovados em Cristo. Mas também posso dizer que a cada um de nós, como filhos de Deus, ainda ficamos muito aquém do que Deus espera de nós, daquilo que Ele entregou para nós. E aí você começa a imaginar como que o ser humano é diferenciado. Escute, eu sei que para que nasça uma pessoa, uma criança, nasça nesse mundo, há uma participação pequena da parte do homem e a mulher, mas tudo demais é Deus que faz, né? Tudo que de fato acontece lá no ventre é obra de Deus. Por isso que nós somos chamados, em geral, de criaturas de Deus, porque somos criados por Deus, não tem jeito, né? Não é só Adão e Eva que foram criados pela mão dele. Nós, cada um de nós, no ventre da mãe, somos obra-prima do nosso Deus. Ele mesmo que descreve através dos salmos, ou do salmista, 139, aqueles salmos que é algo assim, fora do comum, o entendimento que o salmista teve, a revelação, o entendimento, a expansão das coisas tão micro, talvez, que acontece lá no ventre da mãe, ele conseguiu descrever. E a gente poderia ler talvez o verso 14 em diante, 14, 15, 16, de Salmo 139, para descrever aquilo que eu estou falando aqui. Como ele fala, graças te dou, ou seja, ele está dizendo assim, eu te dou graças, Pai, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Escute, isso é muito, muito forte, porque como assim que cada célula, cada parte do corpo, cabeça, tronco, membro, cada órgão, cada parte de funcionamento do corpo vai sendo ajuntado, assim como foi na profecia de Ezequiel, quando havia aqueles ossos secos espalhados naquele vale, que ele começou a profetizar e os ossos começaram a se juntar e a se formar, cada um no seu devido lugar, e se tornando assim um grande exército. Assim também como Deus diz que as pessoas vão ressuscitar, os que morreram vão ressuscitar, todos vão ressuscitar, alguns para a vida eterna, outros para o juízo. Mas assim, já pensou, cada parte no mundo, de cada época, em cada era, em cada milhares de anos, aonde morreu gente, Deus disse que vão ressuscitar todos.
Todos vão ressuscitar. Sabe, aqueles ossos, sei lá como é que Deus vai fazer isso. Mas, aí você observa a obra de Deus, juntando cada pedaço, cada parte do nosso corpo, os 16 cromossomos atuando ali e formando então, com 10 trilhões de células mais ou menos, num corpo, e vai colocando a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, enfim, assim, minuciosamente. E por isso que o salmista diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Então, não, Deus é que estava fazendo a obra ali, e então nós estávamos sendo entretecidos, como nas profundezas da terra. O próximo versículo, verso 16, talvez ainda, bora ver. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então veja bem, no começo do Salmo 139, ele vai dizer assim: tu me sondas e me conheces. Como conhece? Como Deus conhece cada um. Como Ele conhece as nossas vidas. Como Ele conhece não só de aparência, de ver, de nome, mas Ele conhece de antes da fundação do mundo, e sua identidade e seu destino. Ele conhece tudo sobre nós. Então nós somos uma obra de verdade prima do nosso Deus. Nós somos, por isso, comparados à águia. Mas o quanto que o inimigo consegue enganar a gente, mentir para a gente e agir na nossa identidade e nos deixar muitas vezes com um sentimento tão achatados, né? Nos sentindo quase como que nada. Talvez a gente comece a achar que nós somos de verdade um problema nessa terra. E eu estava compartilhando com os líderes de célula na quarta-feira, dizendo que uma vez, e eu vou repetir, eu creio que não faz mal, né? Se caso começar a enjoar, já é bom que você já está começando a aprender, né? Mas eu estava falando que eu li no livro do Hernandes Dias Lopes, reverendo, há muito tempo, ele escreveu antes da virada do século. Ele escreveu esse livro e ele estava dizendo numa parte lá que certo dia ele estava no gabinete e chegou uma mulher para ser atendida, mas ela estava assim, ela estava desesperada, ela estava chorando, assim, convulsionando quase, ou chorando compulsivamente. Mas quando ela conseguiu se acalmar e tal, e ele perguntou o que está acontecendo, ela disse: pastor, eu sou um problema. E aí começou a falar das feridas dela, né? Ela disse: antes de eu vir para cá, e eu vim para cá por causa disso, porque eu vi uma mulher se lançar do quarto andar e se borrachou na calçada. E ela disse: antes disso eu estava pensando em fazer isso, mas quando eu vi, eu desesperei. Por isso estou aqui. E ela disse: sou um problema. Ela disse: meu pai, desde que eu era na infância, meu pai começava a dizer: mas minha filha, você é um problema. E começava a xingar tanto, que ela disse que assim que ela tomou a idade de jovem, o mais cedo possível que ela pôde, ela se casou e foi morar, para sair fora da casa do pai, que sempre estava dizendo que ela era um problema. E ela disse que o primeiro marido também não mudou nada, a mesma coisa que o pai falava. O marido começou a falar para ela: você é um problema, mulher. E aí ela não deu certo o casamento, se divorciou, casou com outro, e a mesma coisa, as mesmas brigas, as mesmas situações, porque a ferida estava nela. E aí ela se divorciou a segunda vez, casou estava com o terceiro já, e disse: continua a mesma coisa, e o meu marido está dizendo que eu sou um problema, então eu sou um problema. Tanta gente que tem uma imagem tão ruim de si, por causa da autoestima, baixa autoestima, por tantos problemas.
Mas daí o reverendo Hernandes, ele deu uma palavra para ela de consolo. Disse: irmã, vou lhe falar 3 coisas. E essas 3 coisas servem para todos nós. Ela disse: a primeira coisa é que você não é o que os outros dizem que você é. Não é o que os outros dizem que de fato é a verdade sobre você. Segundo, você não é o que você pensa que você é. Você pode pensar, sentir que você é um problema. Mas a terceira coisa é que você é o que Deus diz que você é. Ei, é a mesma coisa do que nós estamos falando aqui. Nós somos criatura de Deus. Nós somos formados no ventre da mãe pela mão poderosa de Deus. Nós somos pessoas extraordinárias. O nosso corpo, o funcionamento dele, o nosso coração, todos os órgãos que vão funcionando desde quando é formado no ventre, tudo perfeito da mão de Deus. Imagine nós entendendo isso, quem nós somos. Nós somos criados pela mão poderosa de Deus. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos alguém que veio do nada e vai para lugar nenhum. Nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Nós somos planejados por Ele. E diz ali que todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados. Pode ser que a gente não caminhe pelos caminhos de Deus e a gente não deixa, e a gente frustra, e se frustra, né? Como disse uma vez o pastor Silmar Coelho, que veio aqui, ele usou assim uma versão, disse que Deus, lá em Eclesiastes, que Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas encrencas. Ou seja, ele se encrencou todo, mas daí já é problema do homem, entendeu? A falta de entendimento, a falta do conhecimento, a falta de reconhecer quem é o seu Criador, qual é a mão que te fez de verdade. Então muitos estão transferindo o problema para a imagem do pai que criou mal, que de repente era um carrasco, sei lá, alguém que era ausente, alguém que fazia tantas coisas, ou deixava de fazer tantas coisas que a criança esperava no natural. E aí de repente as pessoas não conseguem enxergar a mão do Criador tão tremendamente, cuidando e guiando cada detalhe da nossa vida. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos alguém que Deus tem algo tão grande para nós, tão especial para nossas vidas. Por isso Ele nos compara à águia, porque a águia de fato vive de forma diferente de todos os demais, das demais aves. E mais do que isso, quando o pecado conseguiu nos introjetar uma natureza ruim, Jesus veio e morreu por nós. E nós passamos não só mais ser criatura de Deus, mas quando nós reconhecermos Jesus como Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser filhos de Deus. Amém? João capítulo 1, verso 12. Verso 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem reconhece Jesus, quem crê que Deus o enviou, esses passam a ser filhos de Deus, não só uma criatura formada por Deus no ventre da mãe, mas passa agora a ser alguém que tem a mão do Espírito de Deus, fazendo essa pessoa nascer de novo. É uma obra que só Ele pode fazer. A gente pode até aceitar Jesus, mas sem entendimento,
Pode até que a gente não nasceu de novo, mas quando o Espírito de Deus fizer essa obra de um novo nascimento em nós, nós passamos a ser filhos de Deus. E quem é filho de Deus, que tem a identidade de filho, não existe nada nesse mundo que possa se comparar a uma identidade de filho de Deus. Porque, dependendo da família que a gente nasce, a gente tem até um certo orgulho, sou da família tal, né? Ou se alguém nasce numa família de rei, imagine o status, né? Mas filho de Deus, filha de Deus, isso não existe nada nesse mundo igual. Que a gente entendesse isso e tivesse esse entendimento, a gente andaria como a águia de verdade. A gente não ficaria vacilando nessa terra. Como estão entendendo? Então, a segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês nesse entendimento é que nós temos hoje duas naturezas. E cabe a cada um de nós decidirmos se nós vamos ser como a águia ou se nós vamos ser como o urubu. E aí você poderia colocar no seu esboço aí, no seu ponto, segundo ponto, águia ou urubu. A escolha é sua. Porque daí já não é Deus que vai não, você é águia, meu filho. Não, você pode ser como a águia ou pode ser como o urubu. Nada com o Flamengo, esse negócio de as pessoas, essa oposição da intriga das oposições, né? Tipo, diz que o símbolo do Flamengo é o urubu, né? Não tem nada a ver. Como o do Palmeiras é o porco, né? Isso aí tem tudo intriga da oposição. Porque quando eu me tornei palmeirense, escute, nos anos 76, era periquito, era o símbolo do Palmeiras. Papagaio, alguma coisa assim, coisa verde. Mas, depois de algum tempo, agora há pouco tempo, sei lá, uns 20 anos, os corintianos acharam por bem de apelidar o Palmeiras de porco. Aí pegou, então ficou, mas nada a ver, porco, urubu, né? Porque tudo é. Mas assim, comparando a águia e o urubu, há uma diferença. Não que eu tenha algo contra o urubu, entendeu? Aliás, eu admiro o urubu também, entendeu? Mas não para comparar com a nossa vida, amém? Eu me lembro que morando lá no sítio onde meu pai, lá no sítio, fazendo, sei lá, do meu pai, a gente tinha um gramado bem grande, assim, um gramado verde. E de vez em quando, quando criança, eu deitava assim, ali naquele gramado, ficava olhando para cima e observando os urubus. É lindo de ver. E eles têm condições de ir longe, né? Mas normalmente eles ficam girando assim, né? Então aí a diferença, que os que estudaram ou que são estudiosos de animais, de aves, eles dizem que a águia é diferenciada no voo dela. Ela não fica que nem urubu voando em círculo. Ela tem um voo reto como um míssil, entendeu? E aí é que nós poderíamos colocar assim, o voo da águia é comparado à transparência. Então a vida do crente deve ser comparado à águia nesse sentido, porque ele deve viver uma vida, era para ser pelo menos, ser vivida a vida transparente, sem máscara. Mas acredito eu que todos nós temos máscara, infelizmente. É ou não é? Infelizmente,
E a máscara nesse tempo de carnaval é muito usado, né? Não sei se ainda usam, porque hoje já está tão descarado, né? Não precisa nem de máscara mais. Mas assim, se usava muito, pelo menos no tempo de carnaval, máscara para esconder mais ou menos a identidade da pessoa, e você não conhecia quem estava ali. Então hoje, como nós não temos vivido uma igreja como era na época da igreja primitiva, uma igreja no poder, na autoridade de Deus, na palavra, muitas vezes estamos vivendo, mas dentro de nós existe uma outra identidade. De repente nós não somos transparentes, mas nós aparentamos alguma coisa diferente, como por exemplo, quando a gente está na igreja é muita santidade, é todo mundo de verdade uma bênção, né? O pastor Hernandes Dias, o reverendo Hernandes Dias, que ele foi há muito tempo atrás, um seminário de família, ele seria um dos preletores, naquela época era seminário ou congresso Vinde, acho que era até do Caio Fábio, estava muito no auge na época. Ele falou que ele foi lá, e como foi dado a oportunidade para as pessoas escreverem alguma coisa, para eles lerem, para eles saberem, alguma pergunta, alguma coisa assim. Então, uma pessoa, uma mulher anônima, que não colocou o nome dela, colocou assim: meu marido, ele ora por 1 hora, mas quando ele se levanta, ele é um cavalo. Ele não, assim, aparentemente estava orando, mas de repente ele é um bruto, entendeu? Quando para de orar, ao invés de ser um cara transformado, então, que tipo de crente, né? E assim vai, entendeu? A situação, muitas vezes, a pessoa vive uma coisa, mas na verdade lá no íntimo é diferente. Então, a palavra de Deus, eu queria ler aqui para vocês uns 3 versículos. Colossenses capítulo 3, verso 5, e 1 Pedro 1, 4, 2 Pedro 1, 4 e Gálatas 5, 17. Esses 3 versículos, para a gente entender ou analisar o que nós vamos decidir, se vamos ser como águia ou como urubu. Então, em Colossenses está dizendo assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou a natureza adâmica, ou a natureza pecaminosa, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Ele está falando assim, que essa é uma das naturezas que estão dentro de nós. Tipo, existe dentro de nós uma natureza terrena, e essa natureza terrena, ela é para a área errada, tipo a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria, enfim. Mas existe também dentro de nós uma natureza divina, como 2 Pedro 1, 4. Aqui ele está dizendo que nós devemos fazer morrer a natureza terrena. E 2 Pedro 1, 4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Nós temos a natureza divina em nós. Ao dia que nós nascemos de novo, Deus colocou a natureza divina no nosso ser. Então passamos a ter 2 naturezas, a pecaminosa e a santa, amém? A águia ou urubu. Aí Gálatas 5,17 diz assim: Gálatas capítulo 5, versículo 17.
Vamos lá? Porque a carne milita contra o espírito. Quando fala carne, não é o corpo físico, é a natureza terrena. Então, a natureza terrena milita contra a natureza do espírito. E o espírito contra a natureza carnal. Por quê? São opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, existe uma guerra, existe uma briga entre essas duas naturezas na vida do cristão. Ei, não sei se contigo é assim, ou se você já está acima do problema, já está vivendo nas alturas, já não tem mais problema com a natureza pecaminosa, já não é mais problema seu, mas eu duvido que isso tenha, porque isso vai ser uma luta até o dia da nossa morte. Então haverá essa guerra, essa militância do espírito com a carne, carne com o espírito. Mas ele diz, para que porventura não façais o que é do vosso querer. O nosso querer vai ser sempre carnal. Sim ou não? O nosso querer, ele vai ser sempre carnal. Então nós temos que lutar contra o nosso querer. Mas aí é que entra a questão: águia ou urubu, vai depender que na nossa força humana nós não conseguimos ser como águia. Aí é que nós vamos precisar de ceder lugar para o Espírito Santo, para que Ele nos impulsione, para que Ele nos faça prevalecer. Então veja bem, o apóstolo Paulo disse, mesmo em Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos ardentes da carne. Ou seja, se nós não andarmos em Espírito, se nós não andarmos no Espírito de Deus, nós já automaticamente estamos andando na carne. Automaticamente já estamos sendo urubu. Andando em círculo, sem avançar, sem progredir, sem amadurecer, sem dar frutos para Deus. Porque diz que o urubu, ele voa assim, olhando para baixo, procurando algum alimento. E esse alimento, geralmente, ele se alimenta de coisas podres, mal cheirosa, carniça. Então ele fica a sobrevoar para detectar onde tem, e ali ele vai. Diferente da águia. Então é muito interessante que a gente perceba que na força humana a gente vai ser comparado ao urubu. Então a gente precisa andar no Espírito para poder voar alto e vencer esse desejo ardente da carne, porque a palavra concupiscência, em outras palavras, seria desejos ardentes da carne. E como são ardentes? E como são fortes? O ser humano que o diga, sim ou não? Mas quando nós nos acostumamos, ficamos ali naquela vidinha de igreja, né? Apenas igreja, nada de fazer de fato diferença, vivendo a vida de urubu, nós começamos a nos acostumar com as coisas ruins. Talvez aquele texto que eu coloquei, poderíamos ler agora, extraído do livro do pastor Hernandes Dias. Ele resume bastante o que eu estou querendo falar aqui agora. Eu passei para eles, acho que tem como de colocar aí. Diz assim, ó, voltemos, é bem minúsculo, porque é grande o texto, mas aqui está dizendo assim: voltemos ao voo do urubu. Ei, vamos voltar para onde? Vamos voltar para falar um pouco sobre o voo do urubu. Sempre que ele voa em círculo, sobrevoa aonde há putrefação, mau cheiro e tudo aquilo que provoca náuseas e repugnância.
Assim também quando o crente não progride na maturidade cristã, tipo assim, não consegue, ser diferente nesse ano do que foi do ano passado e vai crescendo e vai desenvolvendo, vai alcançando novos territórios. Quando a pessoa não sai disso, é a mesma coisa todo o tempo. Na vida não há mudança, não há progresso, não há crescimento espiritual. Então ele é aquele que está voando em círculo. Então, quando o crente não progride na sua maturidade cristã, ele não só fica estagnado, não só fica estagnado, mas começa a se deter nas regiões mal cheirosas. Porque isso que o salmista disse: não ande no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque a coisa vai regressivamente acontecendo na vida do ser humano que estagna, que para, que não avança. Pode ver que fala assim: se detém é parar. Bem-aventurado é aquele que não se detém, não para, e não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele começa a se deter nas regiões mal cheirosas, por não caminhar para frente, sente uma atração. O que ele sente? Uma atração mórbida e doentia por tudo aquilo que é fétido e nauseabundo. Esta é uma marca do crente atrofiado e imaturo, ficar mergulhado e envolvido com tudo aquilo que cheira mal. Estas pessoas sentem-se seduzidas por problemas. Quando chegou nesse nível, ficar parado, não cresce. Então ele começa a ser seduzido por aquilo que cheira mal. Estão entendendo, sim ou não? Aí o que acontece? Gostam de ouvir e espalhar fofocas, apreciam discussões tolas e infrutíferas, amam descobrir podridão na vida alheia. Para essas pessoas, quanto pior, melhor. Elas não sabem sobreviver sem se alimentarem da desgraça dos outros. Nutrem-se da desventura alheia, alegram-se com a ruína dos outros. A morte dos outros é a sua vida. Que triste é isso. E infelizmente a gente, sem querer, a gente vai entrando nessa roda, e de repente a gente começa a ter prazer de falar mal, assim, de falar da desgraça dos outros, ao invés de fazer o que Deus manda fazer. Diz que nós precisamos dar as mãos e levantar a pessoa, e não ficar feliz porque ela caiu, e falando mal da desgraça dos outros. Estão entendendo, sim ou não? Isso é vida de urubu. E tantas outras coisas, né? Quantas coisas que acontecem e a gente nem sabe, né, no meio da igreja. Dentro de nós, vidas dúbias, né? Mau caratismo. Vou colocar aqui agora sobre mau caratismo, porque é tudo dentro dessa ideia da vida de urubu. Coloquei ali 10 itens que a gente trata, que eu, quando ministro encontro com Deus, quando eu ministro a lição libertação, tem uma parte lá que diz assim: legalidade dada através de mau caratismo. Sim ou não? Quem já fez o encontro sabe que eu ministro essa parte aí. Então eu separei aqui o mesmo mau caratismo. Então, quando estamos vivendo vida de urubu, nós começamos a se acostumar com essa identidade dentro de nós, ou seja, esse mau caratismo, essa imagem caracterizada da nossa pessoa, que é de fato algo que nos afasta de Deus, né?
e atrai maldição para nós. Então ali tem o mau caratismo da mentira, que a pessoa começa a não só querer mentir, mas mentir de verdade, sente vontade de mentir, mente. Isso é já pega um costume de mentir, né? Segundo é a cobiça, cobiçar coisas alheias, coisas que não lhe pertencem, você cobiçar, também acaba sendo um mau caratismo. A outro é roubo e furto, que a diferença é entre pegar coisas alheias, né, seja furto, é escondido, seja roubo através, a pessoa está olhando ali, mas está, tipo, através de uma mão armada, né? Então, ele leva o que é seu, através desse roubo. Também tem gente, então, que entra nessa vida de mau caratismo. É enganador, é aquele que passa os outros para trás, para levar vantagem sobre o outro. Rebeldia, pessoas que têm dificuldade de se submeter à autoridade de outras pessoas, de ser pastoreado, de seguir instrução, né? A rebeldia é um pecado tão terrível que Deus, ele abomina, e ele é um pecado que ele trata mais rápido do que os outros pecados. Tem pecado que Deus vai deixando lá onde ele puxa a rédea, né? Mas a rebeldia Deus não tolera. A resposta de Deus vem rápida. E maledicente, pessoas que acabam, aquele ditado, né, de que o macaco ele enrola o rabo dele, senta em cima e fica olhando o rabo dos outros. Tipo assim, e aí só ele que acha que ele não tem, né? Mas quem fala mal dos outros, quem cria esse hábito de falar mal dos outros, é porque ele não se enxerga, né? Porque todo ser humano tem a natureza adâmica, tem a natureza pecaminosa. Então são pessoas que estão sujeitas a errar. E eu não preciso estar falando mal dos outros, mas tem gente que cria um hábito de falar mal dos outros. Não aqui, mas existe na cidade, eu conheço alguns. Aí vem o orgulho, que é outro pecado que todos nós temos, isso aí não pode esconder, né? Aliás, pode até esconder, mas ele existe dentro de nós. Tudo que não é humildade é orgulho. A gente é difícil, difícil a gente ser humilde de verdade, humilde, de não querer revidar quando alguém pisa no nosso calo, né? Dizia meu avô, não era nada orgulhoso, ele só dizia assim: filho, nessa região ninguém pisa no meu garrão, ele dizia. Ele era gaúcho. Ninguém pisa no meu garrão. Olha, então o orgulho ele fica muitas vezes escondidinho ali, um pouquinho só, mas ele existe, né? Se alguém fala um pouquinho da gente, a gente já fica meio, sabe? A gente é orgulhoso. E é um pecado terrível. Diz que é a mãe de todos os demais, tá? Aí vem o profano, é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, faz a obra de Deus em segundo plano. Isso é profano. A inveja é querer o que é do outro, tipo assim, não desejar para si aquilo que a pessoa tem, mas igual que a pessoa tem, entendeu? Ele vê que aquela pessoa tem, então ela quer comprar uma igual. Isso é inveja, é um espírito, é um demônio que age, está incutido na pessoa, no caráter da pessoa, e a pessoa não se percebe, não se enxerga, e não dá o nome de demônio, mas inveja é demônio, precisa ser arrancado das nossas vidas. E por último, a infidelidade, no sentido de, como diz lá um dos pecados muito comum da infidelidade, é quando a pessoa vive nessa região de urubu, ele acaba sendo infiel também na própria igreja, para com Deus, nos dízimos, nas ofertas e assim por diante. Não consegue ser dizimista fiel, que não é o caso aqui também da igreja, que a igreja aqui está de parabéns, porque a grande maioria são dizimistas fiéis. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Eu dou graças a Deus. Mas tem pessoas que são infiéis,
nessa área, tem dificuldade porque não consegue romper e não cresce, porque não tem como Deus operar que a pessoa desenvolva, cresça, enquanto ela está sendo dominada por esse espírito de infidelidade. Então, a vida de águia, ou sermos comparados à águia, é a gente avançar poderosamente. Se você tem percebido na sua vida que há um crescimento, há uma diferença do que era ano passado para esse ano, você já percebe que você já conquistou espaço, já conquistou território, isso significa que você está vivendo como a águia, amém? Está voando alto, está andando com um objetivo, com um propósito, não voa assim só procurando achar alguma coisa para comer, mas voando para aquilo que Deus que realmente te criou, amém? Alcançando lugares altos para a glória de Deus. Então, eu queria assim deixar isso com você hoje, para que a sua vida, escute, que você faça uma autoanálise, não só no dia da ceia, mas no nosso dia a dia. Ele diz: examine-se a si mesmo. O salmista, ele falava assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim caminho mau. Talvez nós não estamos nem percebendo, de repente tem algum caminho mau, de repente tem algo que não está deixando eu avançar, algo que está me amarrando, me atrapalhando, me impedindo de avançar. Então a gente precisa pedir para Deus: Deus, existe, sonda-me e vê se há em mim caminho mau, e se Ele revelar, então a gente vai romper com aquilo, porque Deus não vai dar um próximo passo para nós, enquanto não vencermos essa falha que está em nós, não derrotarmos esse inimigo. E aí nós temos, como eu disse esses dias, estou dizendo de novo, de que através de seminários como Veredas Antigas, o Encontro com Deus, Clínica da Alma e outros tantos, oportunidade que nós damos para Deus revelar ou fazer a gente lembrar de algo que está atrapalhando o nosso crescimento espiritual, para que a gente fique voando como urubu, porque a gente acaba preso. Alguma coisa na nossa alma se tornou laço para nós, seja palavra, seja maldição hereditária, seja coisas que aconteceram nas nossas vidas, que nos atrofiaram, que nos atrapalharam, e nós não superamos, não vencemos, não derrotamos, não perdoamos, não conseguimos esquecer aquilo. Então é preciso a gente fazer esses seminários, porque eles nos ajudam muito. Há coisas que a gente nem está sabendo por que existe, mas existe. Então pedir para Deus e fazer essas coisas, porque o próprio Deus vai ministrar no nosso coração, e nós poderemos desatar nossa vida, e a gente pode alcançar voos mais altos, amém? Eu digo assim que eu admiro, e eu quero finalizar com isso, eu admiro o urubu, ele tem a liberdade dele de voar, né? E eu vi uma vez, isso é muito pouco, mas existe, eles vão subindo, tem uns que vão subindo, quando chega lá muito alto, ele pega uma reta e vai embora. Deu muito lindo também, esse voo dele se parece com a águia. Então, nós podemos sair dessa zona, né, e entrar numa outra dimensão, e Deus vai nos impulsionar, para que nós possamos conquistar, e poder de fato avançar, poder ser, fazer aquilo para o qual Deus nos designou nessa terra. Então, temos que nos desvencilhar das coisas que nos atrapalham, das coisas que são pecado, das coisas que são peso, e correr e avançar no propósito de Deus. Isso que Deus quer de nós. Por isso que Ele está dizendo que aqueles que esperam nele renovarão as suas forças e subirão com asas
como águia. Amém?